Eu vi um post do professor Matheus Jerk, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, né? Que se você não conhece, eu recomendo, vou deixar o link aqui dos perfis dele, é super conhecido, provavelmente se você já viu, tá vendo esse vídeo aqui, você já deve ter visto algum vídeo ou o post, é um dos mais conhecidos hoje em dia, enfim. E ele é muito bom mesmo, assim, né? E ele fez um post bem legal, assim, que eu aproveito para fazer um gancho, um complemento aqui e farmar um pouquinho em cima, que é tatuagens que deram errado. E isso acontece por N motivos, os principais é ignorância / preguiça por parte do tatuador, né? Vai lá no Google e coloca lá e o que vier ele toca pra frente, né? Ou até mesmo porque realmente em alguns casos não tem como dizer algo em inglês da mesma forma que a gente fala em português. E vice-versa, tá? Eu aproveito aqui para compartilhar uma história bem rápida. Há alguns anos atrás, mais ou menos uns 12 anos atrás, eu trabalhava num hotel no centro de Curitiba. E um dos meus colegas de trabalho lá, era um cara que era metade brasileiro, metade americano, né? Filho de mãe brasileira e pai americano ou algo assim. Então ele falava perfeitamente inglês e português. Diferente de mim, que não é nem questão de falar perfeitamente, mas no sentido de ser de fato bilíngue, né? Crescer com os dois idiomas. E eu já era fluente em inglês, né? Tinha recém-chegado do exterior, enfim. Mas eu aprendi, eu não sou filho de americanos, nunca fui para os Estados Unidos, que dirá morar lá, né? E a nossa chefe de recepção estava vendo ali na época algumas reformas na recepção e a chefe não falava quase nada ou muito pouco de inglês. E ela pediu uma ajuda minha para traduzir a seguinte placa: estamos em reforma para melhor atendê-lo. Tem isso no né? A gente tem muita coisa. Estamos para melhor atendê-lo. Aí eu, inocente na época, já tinha domínio do inglês para me comunicar e tudo mais, mas não tinha esse entendimento que eu tô compartilhando com você agora, que é de que não dá para falar tudo que você fala em português e inglês. Tem a barreira cultural, né? Aí eu fiz a tradução literal, coloquei lá, né? Como é que we are at work to better assist you, to better... Alguma coisa assim, eu traduzi ao pé da letra. Nós estamos em reforma pra te atender melhor. E esse rapaz chegou no turno depois e falou, não, só coloca ali a mensagem de que está em reforma, não precisa colocar para melhor atendê-lo. Isso, como a gente fala em inglês, goes without saying, né? Isso se subentende, né? Então não existe essa necessidade diplomática natural que a gente tem no Brasil. Mas indo direto aqui pro post do Matheus, do professor Matheus Jerk, começando aqui, ó, esse primeiro ficou assim, né, a mulher, aparentemente é uma mulher, né, quis colocar ali que querer é poder, né, e foi no Google Tradutor e teve o resultado de want is power, tá? E antes de você ir lá no Google e colocar isso, antes de eu ir lá no Google e colocar isso, pode ser que hoje em dia não esteja assim, que o Google vai sempre se atualizando. Eu não sou advogado do Google nem nada, mas a minha experiência diz isso. Contudo, não dá pra você. Se você quer fazer uma tatuagem em inglês, você não fala inglês, teu tatuador não te passa a confiança de que ele conhece o idioma, não vá no Google, coloque lá. Vá até alguém que fale inglês e possa te ajudar. Que fale inglês de verdade, tá? De preferência, um professor, alguém que realmente te inspire segurança, né? E como a gente tá falando de tatuagem, eu não iria nem até uma pessoa, eu iria 2 ou 3, né? O famoso ouvir uma terceira opinião. Mas qual que é o ponto aqui, né? Querer é poder, né? Roboticamente falando, ele não errou, né? Querer, want, né? E poder is power, né? Talvez gramaticalmente para se ajustar, mas mesmo assim não ia dar certo, falar wanting is power, ou seja, porque em inglês tem muito isso de, né? Querendo é poder, né? Querendo é poder. Wanting com ing no final, que ficaria querendo é poder, que daria para entender que querer é poder. Mas tem uma expressão melhor em inglês nesse caso aqui, que eu gosto bastante, que é But where there's a will, there's a way, and I have a way. Where there's a will, there's a way. Literalmente, onde há um desejo, há um caminho, há uma forma de fazer acontecer, né? Aí na segunda a pessoa colocou, né? Nunca desista e escreveu never don't give up. Que ficou tipo assim, nunca não desista, né? Tipo assim, é aquela questão que eu sempre falo nas aulas. Não pode em inglês negar 2 vezes. Então, don't é um elemento de negação. I have, eu tenho. I don't have, eu não tenho. Então, o never também é um elemento de negação, né? Então, aqui era só tirar esse don't ali, né? Never give up,
tá tudo certo. Never give up. Nunca desista. O terceiro foi o clássico preguiça de ir até o Google Tradutor, né? Pra ver, né, essa frase, né? Porque provavelmente ouviu muito, ou até viu alguém escrevendo, alguém que... O que mais tem de influenciador hoje em dia que não sabe muito bem inglês ou não sabe nada de inglês é postar frases que começa no pain, no gain, né? Que é sem dor, sem ganho. Da maneira que eles acham que é, né? Aí a pessoa vê um influenciador, opa, isso é uma pessoa que tem 500 mil seguidores aqui, então provavelmente é assim mesmo, né? Provavelmente ela pesquisou, ela sabe inglês, e muitas vezes nem é o caso, né? Então aqui eu acredito que não houve nem a questão de ir até o Google, que por si só, como eu já expliquei, não dá pra ter essa garantia, mas a pessoa aqui sequer se deu a esse trabalho, né? Aí ficou, como o professor Matheus bem colocou, sem caneta, sem ganho. Sacanagem, né? Aqui mais um caso, né? Bom, aqui talvez tenha ido pro Google, eu não sei, né? Porque a pessoa quis fazer uma frase antes tarde do que nunca, né? E daí ficou before, afternoon, then never. Então, a última parte, then never, beleza, do que nunca. Mas, o antes aqui não é o sentido de antes de anterior, e sim de melhor, né? Então, no lugar do before, teria que ser o better. Né? Olha, ali, olhando bem, não tá muito difícil da pessoa corrigir depois, né? Transforma esse F num T, aí esse R em outro T também, aí o E já tá ali, coloca um R no final, de repente dá até pra corrigir, né? Enfim, better, né? Aí o tarde, o Google Tradutor, ou a pessoa que deve saber que a palavra afternoon significa tarde, mas não no sentido de tardio, e sim no período posterior ao meio-dia, que é o que literalmente significa a palavra afternoon. After, pós. Noon, meio-dia. Então, afternoon, né? É o tarde no sentido de depois do meio-dia, né? Então, ficou antes a tarde do que nunca. Ou melhor dizendo, anterior à tarde do que nunca. Nem faz sentido, né? O professor Matheus foi gentil em colocar ali antes a tarde do que nunca, porque, na verdade, nem tem como traduzir essa barbaridade. Aí a pessoa quis colocar aqui, né? Eu mesmo e eu, né? Aí um erro comum, né? Confundir os possessivos adjetivos, meu, seu, teu, dela, né? My, your, his, her, our, com os pronomes objetos, né? Me seria no caso, né? Me, ti, que em inglês que é me, né? No caso aqui, you mesmo não muda, né? Her, him, né? Então, o primeiro, né, seria me, não my, não é meu, né, me, eu. Aí myself tá certo, me, myself and I, e eu, ok, né. Uma frase meio besta, mas gramaticalmente eu não teria problema. Foi o erro do me, mim, com o my, meu, minha. E é isso aí, até a próxima.